A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Bom, gente, mais uma vez, perdão. Eu sei que eu não estou tão engajada assim como eu prometi, mas essas trocas de remédio, em Itaju, a gente teve um problema com o cachorro lá que a gente cuida. Então, várias coisas ao mesmo tempo e... Ontem eu até publiquei o vídeo, mas quando eu fui compartilhar nas redes sociais, eu vi que estava muito feio, aí eu apaguei. Eu falei, não. Para Deus a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, né? O possível, lembre-se, nós somos seres humanos, nós fazemos o possível, porque o impossível quem faz é Deus. Então eu fiz o vídeo, não estava bem, mas eu fiz o vídeo, só que como eu vi que não ficou legal o vídeo, eu preferi excluí-lo e hoje eu estou fazendo um novo vídeo, ou seja, relendo o mesmo capítulo que eu tinha lido ontem. Hoje a gente vai ver, lembrando que estamos no livro de Josué, né? Israel já está na Terra Prometida, né? Ou seja, já pisou na Terra Prometida e está tomando as cidades que pertencem ao povo de Deus. Tinha saído, né? Tinha ido para o Egito, então a terra ficou vazia, vieram pessoas de fora e sitiaram ali as cidades. Então, mas Deus prometeu que iria voltar o povo para a terra, né? E agora o povo está voltando para a terra. E naquela época, embora hoje ainda tem isso também, né? Esse negócio de guerra para poder conquistar os lugares, né? Mas naquela época, principalmente, era tudo a base da guerra, por quê? Porque ninguém queria sair do lugar onde estava, né? Mesmo sendo invadido, né? Que a terra não lhes pertenciam. E no caso do povo de Deus, principalmente, por quê? Porque Israel já tinha fama, né? A fama já corria longe, que Israel tem um Deus poderoso, né? O Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que abriu o Jordão. Então, o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, que eram muralhas impenetráveis, né? Pelos olhos humanos. Então, todas as cidades ali, grandes, pequenas, todas temiam o povo de Israel, pelo fato exatamente disso, de serem os filhos de Deus, né? De serem o povo de Deus, o povo escolhido. Então, como dizem, né, o velho ditado que a melhor defesa é o ataque, eles tinham esse pensamento, falou, poxa, vamos vir, eles estão pedindo paz, estão pedindo a cidade, mas na realidade tem medo e acaba atacando o povo de Israel primeiro, né? Me perdoem, vocês devem ter percebido o corte aí, é que o barulho acabou me desconcentrando e eu fiz uma pausa aqui. Bom, mas nem me lembro exatamente, perdi o raciocínio. Bom, a questão é que, então, vieram o povo de Gibeão por esse medo, né? Os reis e príncipes de Gibeão se disfarçaram de andarilhos, né? E chegaram a Israel. Falou, não, eles pensaram consigo, né? Vamos nos aproximar deles como andarilhos e para que eles jurem pelo Deus deles que eles nos deixarão com vida. Porque eles são povo temente ao Deus deles. Então, quando eles fazem um juramento no nome de Deus, eles cumprem. E foram o que fizeram. Mas passando, e Josué não consultou a Deus em relação àqueles
andarilhos que apareceram ali, né? Então, o que aconteceu? Após poucos dias, eles descobriram que, na realidade, eles eram os gibeonitas, né? Não eram um povo de longe, não eram andarilhos, né? E aí os gibeonitas confessaram serem gibeonitas, mas que temiam por suas vidas. Por isso, o juramento. E realmente, Josué cumpriu, né, com a promessa, mas fez de Gibeão, né, sitiou a Gibeão e deixou como seus servos, né? Aí eles, inclusive, foram contra a cidade de Ai também, sem consultar a Deus, isso, apesar que isso eu já falei, acho que no vídeo anterior, né? Sem consultar a Deus, foram à cidade de Ai, perderam, mas perderam por quê? Porque havia pecado dentro do arraial, né? Dentro do povo, que foi quando Acã subtraiu ali, né? Algumas peças, né? De ouro, de prata, sendo que Deus disse que tudo que fosse de valor iria para a casa do Senhor. Então, agora, hoje a gente vai ver o capítulo 10, que Gibeão é cercada por 5 reis. O que acontece? Como Gibeão fez paz com Israel, então os povos de fora, as cidades circunvizinhas, estão contra Gibeão, porque até então eles queriam fazer aliança com Gibeão também, né? Mas estão contra Gibeão pelo fato de Gibeão estar com o povo de Deus, né? Então vamos lá. Gibeão é cercada por 5 reis, capítulo 10 de Josué. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e a seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Lax, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. Firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Lax, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então Josué subiu a Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não o temais, porque eu os tenho dado na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até a Zeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. E isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou em pôr-se, quase um dia inteiro.
E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Agora imagina só, né, gente? Olha a ousadia de Josué, mandar o sol parar, né, não se pôr, e mandar a lua também ficar paradinha ali, não nascer. Olha a ousadia. Isso é confiança em Deus, né? Saber que Deus está ouvindo. Mas o porquê dessa ousadia? Porque ele sempre está na presença do Senhor. Ele segue os caminhos do Senhor, os mandamentos do Senhor. O Espírito de Deus está sobre ele. Então, ele tem a fé, a confiança e a fidelidade com Deus. Por isso essa ousadia. E Deus é tão misericordioso que ouviu a voz de um homem e fez com que o sol não se posse e que a lua não nascesse. Imagina só. Isso porque, imagina a quantidade de pessoas. Eram 5 exércitos contra o exército de Israel. Por maior que Israel fosse, 5 exércitos eram muita coisa. Então, não daria tempo. Tanto que a maior parte desses 5 exércitos, a maior parte dos soldados que morreram ali foram pela mão de Deus, não pela mão dos israelitas, né? E acontece, e isso por quê? Porque era muita gente, né? E, desculpa, mais uma vez, me fugiu. Gente, me desculpa, eu não posso. Tá me fugindo bastante o raciocínio, como eu falei, muito legal, mas eu não vou deixar de ler a palavra do Senhor, né? O importante é que Josué, plena confiança, fidelidade com Deus e Deus fidelidade com Josué, né? Isso que a gente tem que ter como exemplo, essa fidelidade, porque Deus, ele sempre é fiel conosco, sempre. Em nenhum momento ele abandona o seu filho. Muitas vezes as pessoas falam, Deus afastou de mim, Deus se esqueceu de mim. Deus não se esquece de ninguém, Deus não se afasta de ninguém, Ele está no mesmo lugar. Ou seja, em todos os lugares, Ele é onipresente. Quem se afasta de Deus somos nós. Então, se algo está acontecendo em sua vida, se você é um filho de Deus e está acontecendo alguma coisa em sua vida, não pense que Deus te abandonou. Deus não abandona um filho. Pode uma mãe esquecer o seu filho, mas Deus não. Então, pode ser uma provação, pode ser uma tentação. O importante é que você se mantenha firme na presença do Senhor. Não deixe se abalar. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, tem de bom ânimo, se mantenha firme no Senhor. E a gente continua no versículo 16. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrastais grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e atacai os que vão ficando atrás. Não o deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança, até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abre a boca da cova e trazei-me para fora aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhes aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: chegai,
ponham-de os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disto, Josué os feriu e os matou e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-nos na cova onde se esconderam e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá e feriu-a ao fio de espada, bem como ao seu rei. Totalmente a destruiu com todos que nela havia, sem nada deixar, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e ao seu rei, e a feriu ao fio da espada, a ela e a todos que nela estavam, sem nada deixar, e fez ao rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laques, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laques nas mãos de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu ao fio de espada, a ela e a todos os que nela estavam, conforme a tudo que fizera em Líbina. Em Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laques, porém Josué feriu a ele e ao seu povo, até não lhe deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Eglon e a sitiaram, e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram ao fio de espada. E a todos os que nela estavam destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a tudo o que fizera a Laques. Depois, Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom e pelejaram contra ela, e a tomaram e feriram ao fio de espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades, e a todos os que nelas estavam. A ninguém deixou com vida, conforme a tudo o que fizera a Eglon, e a destruiu totalmente, a ela e a todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei, e a todas as suas cidades as feriu ao fio de espada, e a todos os que nelas estavam destruiu totalmente, nada deixou, como fizera a Hebrom. Assim fez a Debir e ao seu rei, como fizera a Líbina e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul, as campinas, as descidas das águas, e a todos os seus reis. Nada deixou, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Aí a gente pensa assim, nossa, mas quanta guerra, quanta vida perdida, né? Nossa, matar todo mundo das cidades. Primeiro, assim, eram outros tempos, né? Naquela época, ainda apesar que hoje ainda se usam dizer que a guerra para ter paz, né? Mas aqui no caso era possessão, né? Era tomando posse do que já lhes pertencia, que é o povo de Israel. A questão de matar tal, primeiro que naquela época, eram guerras realmente, né? Sitiavam as cidades. Lembra da história de Babilônia, né? A Babilônia era fortificada, era conhecida por sua grandeza, né? O rei lá, que é o Nabucodonosor, ele era conhecido por sua perversidade.
Eles guerreavam com as cidades para sitiá-las, ou seja, para se tornarem donos dessas cidades. E essas cidades, só que eles normalmente deixavam vivos para que é, recebesse tributos dessas cidades, né? No caso de Israel, não. Israel estava tomando posse do que já era seu. Deus já tinha deu. Essas terras já pertenciam ao povo de Israel. Quando Israel, o povo de Israel foi separado ali, lembra a separação do povo, né? Que que começou a ter muito atrito ali, começou muita murmuração, então Deus acabou separando todo mundo, um para cá, um para lá. Então o que acontece? Deus prometeu, né? Abraão, Isaac e Jacó, que o povo de Israel voltaria para a terra. E é o que está acontecendo aqui, eles estão voltando para a terra. Por que não conviver junto? O ser humano, a palavra de Deus diz que a malignidade vem desde a meninice. Ou seja, nós somos um povo obstinado. Nós somos nascidos do pecado, né? O mal, ele já vem dentro de nós. Tanto que eu sempre falo aqui, é uma briga diária. Se eu não me engano, é um provérbio chinês que fala sobre isso, que dois lobos, né? Ou seja, o bem e o mal dentro de nós, né? Que lutam diariamente. E no final do dia, quem vence? Aquele que nós deixarmos vencer. E é exatamente isso que acontece, né? O mal ele está dentro de nós. Tem pessoas que gostam disso, né? Que são maus por natureza e gostam dessa maldade, né? Os psicopatas aí, os sociopatas, tanto patas aí, que tadinha das patas, né? Mas a questão é que tem gente que realmente gosta disso. Mas, mesmo essa pessoa que tem essa maldade e gosta dessa maldade, se ela se der a oportunidade de se entregar a Deus, por quê? Se der se ela se der, né? Ela der para si a oportunidade. Porque todos nós temos o livre-arbítrio, né? Nós não somos obrigados a servir ao Deus Altíssimo, né? Ele nos concedeu o livre-arbítrio, mas ele nos mostra como que é a vida com ele e a vida sem ele, tanto aqui como no dia do juízo, como será depois. Ele nos mostra aqui. Então a pessoa tem o direito de escolher. Se ela escolher servir a Deus, mesmo com toda a maldade que ela tenha dentro do coração, mas se ela escolher servir a Deus e falar: Deus, por favor, tira isso de mim, tira, eu não quero ser assim. Então Deus transforma, né? Há transformações incríveis, coisas valiosíssimas, né? Para Deus nada é impossível. Então a questão é ter fé. E como Deus mesmo diz, a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, né? Uma semente de mostarda. Por que comparada à mostarda? Porque a semente é a menor que existe, mas quando cresce se torna uma árvore gigantesca. A vida é assim, né? Muita gente fala da lei do retorno, mas não é bem a lei do retorno, né? Você colhe o que você planta. E a vida é uma semente. Você planta e você tem que cultivá-la, né? Se você cultivá-la adequadamente, regando-a todo dia, ou seja, seguindo os mandamentos do Senhor, seguindo sua palavra, se entregando a Deus, agradecendo a Deus, que o principal também é gratidão, porque a ingratidão é uma das piores coisas que tem, né? Para nós, seres humanos, a ingratidão já é um sentimento horrível. Imagine para Deus, né? A ingratidão contra Deus. Imagine como Deus se sente nessa situação. Ele sendo o nosso Criador, Ele sendo o nosso Pai. Então, a partir do momento que realmente a gente está nos caminhos do Senhor, tudo fica mais leve, né? Tanto que a palavra de Deus diz que o fardo dele é leve. Então a gente tem que se manter firme no Senhor. A gente não pode permitir que o mal prevaleça dentro de nós, né? Então a gente tem que cultivar todos os dias. Todos os dias é uma luta, sim, todos os dias. Porque o mal, o demônio, ele não quer as pessoas do mundo. Ele não fica tentando as pessoas do mundo, porque as pessoas do mundo já pertencem a ele. Ele vai tentar os filhos de Deus. Então o demônio ele está ali na igreja.
Ele está ali na igreja, tirando a atenção do Filho de Deus, da Filha de Deus, tirando a atenção da pregação que o líder religioso está ali. Eu vou falar líder religioso para não especificar religiões, tá, gente? Mas o que eu quero dizer é o pregador ali, né? Quem estiver pregando no momento ali, seja louvor, seja pregação. Mas o demônio ele fica ali tentando tirar a atenção, seja através do celular, seja através de uma criança, seja ele usa de subterfúgios, de coisas pequenininhas, mas que nos tira o foco. Porque um segundo que você perde da palavra de Deus, não é simplesmente um segundo. Lembra-se que o tempo de Deus é diferente do nosso? Então, em um segundo que você perde a palavra ali, você perde o raciocínio. E para você voltar a essa concentração, para você voltar a esse pensamento, esse raciocínio que estava, essa linha de raciocínio, para você voltar naquele ensinamento que Deus estava preparando ali para você, é muito difícil. Então, se ele conseguir tirar a sua atenção uma vez ali no culto, para ele já é uma vitória. E é uma possibilidade dele entrar na tua vida. Então, preste bem atenção. O momento do culto, é cultuar ao Senhor. Então a sua atenção tem que estar focada no Senhor. Não deixe que nada tire sua atenção. E todos os dias, oração, jejum, para quem pode, tá, gente? Deus também entende em relação à saúde. Tem pessoas que tomam medicamentos e tal, não pode ficar muito tempo sem comer. Eu mesmo, por exemplo, não posso ficar muito tempo sem comer. Eu tomo medicação, então e se eu ficar muito tempo sem comer, a cabeça começa a doer demais e depois não tem jeito, eu tenho que tomar outro remédio para passar a dor de cabeça. Então, isso sempre foi assim. No começo eu consegui, aos pouquinhos fui fazendo jejum, aos pouquinhos, porque eu normalmente não acordo com fome, então... Aliás, antigamente eu acordava com bastante fome, hoje em dia que eu não acordo com fome. Mas eu sou obrigada a comer porque eu já fiquei a noite inteira sem comer, então eu acordo com dor de cabeça. Para ver como que é as coisas, né? Então eu fui me programando, fui fazendo um pouquinho, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho e fui aumentando. Mas eu nunca consegui ficar um dia inteiro. Eu ficava no máximo até a hora do almoço, né? Na hora do almoço eu entregava o meu jejum e almoçava. Mas hoje eu já não consigo. E Deus entende isso. Deus sabe, né? Eu já conversei com Deus, eu converso com Deus. Então, se realmente for da vontade dele, que ele vê que seja necessário para mim fazer o jejum, ele vai me capacitar para fazer o jejum. Entendeu? Mas por enquanto ele não falar comigo, enquanto ele não... Eu estou conversando com ele, ele sabe da minha situação, ele sabe que eu tomo remédio, ele sabe que eu não posso ficar muito tempo sem comer. Ele não quer que a gente sacrifique o nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então ele não quer que a gente sacrifique o nosso corpo. O jejum não é para sacrificar o corpo. O jejum é para purificação da alma, é para fortalecimento do teu espírito. Então, se eu não consigo fazer isso através do jejum, que eu não consigo jejuar, eu vou fazer isso como? Vou fazer através da oração. Então, oração, ler a palavra do Senhor, e oração não é só aquela da manhã e da noite. Durante o dia, as pequenas orações são muito válidas. É maravilhoso, Deus se sente feliz a cada momento que você lembra dele. E o demônio fica louco, louco, louco quando isso acontece, porque ele não gosta. Então, se mantenha firme no caminho do Senhor, sempre pensando no Senhor. Tudo que você for fazer na sua vida, os planos futuros, a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o mais lhe será acrescentado. O mais quer dizer o quê? O que realmente necessita. Agora, sim, o conforto, ele também pode acrescentar. Não é que conforto é algo que Deus não vai dar. Não, Deus quer ver os seus filhos bem. Tanto que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Então Deus ele quer o melhor para a gente, para os seus filhos, ele quer o melhor dessa terra e da terra verdadeira que ele fez para nós, do mundo verdadeiro. Mas a gente tem que estar firme na presença do Senhor. A gente tem que ter muita intimidade com Deus para conseguir aproveitar isso. Porque não é fácil.
O mundo está aí querendo te puxar de todos os lados. Então você tem que estar realmente firme na presença do Senhor, porque é natural do ser humano. Às vezes o som está alto, incomodando, aí vem na mente, oh Deus, pelo amor de Deus, queima um fiozinho para acabar com esse som. Normalmente a primeira coisa que a gente pensa é isso. Eu já fui assim, eu já passei por isso também. Até que eu aprendi. Deus me chamou a atenção, falou, oh, o que você está fazendo? Um filho de Deus não faz isso. Aí eu lembrei, falei, poxa, Deus me chamou, então realmente. Então comecei a orar, falou, poxa, não, Deus não deu livre-arbítrio? Deu, só que cada um tem que respeitar o próximo. Então eu pedi que o Espírito Santo visitasse aquela família, para que elas entendessem o incômodo que estava causando ali. E aproveitando isso, que eles sentissem também a presença do Senhor, né? Que essa família pudesse se encontrar com Deus também, né? Ter um encontro verdadeiro com Deus para servir ao Senhor. Então, todo dia é um aprendizado, né? Para os filhos de Deus, todo dia é um aprendizado. A gente não pode fechar os olhos, né? A palavra de Deus diz vigiai, vigiai e orai. Porque se você ler um versículo, apesar que o certo é você ler pelo menos o capítulo inteiro, mas um versículo que você lê, os filhos de Deus, que a mente já é preparada para o Senhor, se você ler um versículo 10 vezes, em 10 vezes você terá um novo entendimento. Não que o entendimento anterior seja errado, ele é um complemento. E cada vez que você lê, relê, vai tendo um novo entendimento, até formar o raciocínio completo. Gente, me perdoe, eu acabei prolongando demais o vídeo. Deus abençoe que consiga carregar, né? Porque meu celularzinho aqui, só por Deus mesmo. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Obrigada, Pai, por hoje conseguir transmitir a tua palavra para os teus filhos, transmitir a tua palavra para as pessoas que precisam te ouvir, Pai. Transmitir a tua palavra para as pessoas que estão aí desamparadas, desiludidas, Senhor, necessitando de um consolo, de um auxílio. Que essas pessoas, Pai, possam conhecer-te verdadeiramente, Senhor. Entregar a sua vida a Ti, Pai, para que o Senhor possa transformá-los, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai, manifeste o poder de cada um e traga todos para o seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. E só uma coisinha, eu sempre esqueço de falar. Não esqueça, tá, gente? Curta, compartilhe, comente para que o vídeo seja mais propagado pelo YouTube, né? Se inscreva. Eu deixo o canal aqui em cima, eu sempre me confundo o lado. Eu deixo o canal aqui em cima de meu esposo também, que ele tem uns dons maravilhosos, né, de cantar e compor. Ele tem louvores ali maravilhosos. E se inscreva ali também, né? Ajuda no crescimento do canal. O canal dele é específico para a obra do Senhor, né? Então, crescer o canal é muito importante para que a gente possa ajudar pessoas, né? Eu digo em relação financeira ao canal dele, o nosso intuito é esse, é porque como a gente está na correria ainda não conseguiu, mas pretendemos fazer mais publicações, ele fazer publicações pelo menos semanais, e a gente quer que o canal cresça para que a gente possa direcioná-lo para entidades, né, para pessoas que realmente necessitam, falando do lado financeiro. O lado espiritual, o canal tá aí, é aberto para todos, né? Para você ouvir. Ali não fala também, como aqui, lá não fala de religião, lá não fala de placa de igreja, tá, gente? Os louvores são simplesmente adoração ao Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.